Olá pessoal, e o programa de hoje vai falar sobre o transtorno bipolar. I have one incident. I come home from work, I see my wife in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped. Hey, Tiffany. This is Pat. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. So, Pat, what's this I hear about you just getting out? From the loony bin! I thought you said you had it together. You were solid. I am solid. I was solid at the game. I don't know where I belong. Para falar sobre transtorno bipolar, a gente recebe aqui no estúdio hoje o psiquiatra Ricardo Alberto Moreno, diretor do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e professor da pós-graduação também. Realmente, Ricardo, quando um paciente chega para você no hospital ou no consultório, ele chega porque ele teve uma fase de depressão e você começa já a pensar na doença bipolar, ou ele chega porque ele teve uma fase de mania e aí fica óbvio que ele tem uma doença bipolar? Normalmente, como que chega o paciente no consultório? Muito interessante essa pergunta, Jairo, porque existem as duas formas. De modo geral, o paciente procura quando está em depressão, porque a depressão ela é mais sofrida, ela é mais desconfortável. Entretanto, quando o paciente tem hipomania, que é um estado de euforia mais leve, ele não tende a procurar tratamento, porque ainda é contornável, ele não perdeu a crítica. Se ele não sente perdeu, bem, né? Se sente bem, animado, enfim, aquela coisa de vivacidade intelectual, produtivo, etc., mas ele não perde a crítica. O estado de mania franca, aí sim, aí o indivíduo geralmente ele não procura tratamento, entretanto ele é trazido pela família, porque novamente é um episódio bastante disruptivo, bastante desconfortável, que traz uma série de consequências para o paciente, para a família, para o ambiente onde ele vive, o ambiente de trabalho, entre outros. E, Ricardo, alguém pode ter o diagnóstico de doença bipolar e ter durante a vida inteira só fases de mania? Nunca ter uma fase de hipomania e de mania? Perdão, acho que eu me confundi aqui na pergunta. Alguém pode ter o diagnóstico de doença bipolar e ter durante a vida toda só fases de depressão, sem nunca enfrentar uma fase de hipomania ou de mania? Isso é uma pergunta também muito interessante, porque isso está em discussão ainda nos critérios diagnósticos. Mas, por princípio, para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, é necessário que haja um episódio identificável de mania ou de hipomania, independente do número de episódios depressivos ao longo da vida. Entendi, então precisa ter pelo menos um para a gente poder falar que o indivíduo tem bipolar, senão ele pode ter só um quadro de depressão. Só pode ter depressão recorrente. Isso existe, são indivíduos que têm episódios depressivos que tendem a se repetir ao longo da vida, sem nunca virem a ter mania ou hipomania. Tem uma dúvida que chegou aqui para a gente de um internauta que acompanha o programa. Ele diz assim, a mãe dele tem transtorno bipolar, ele tem 17 anos e ele quer saber se ele tem risco de se tornar um bipolar também. Quer dizer, você até comentou um pouquinho isso, o fator genético é definidor, é determinante ou ele aumenta o risco dele? Como que é isso? O fator genético, ele torna o indivíduo vulnerável para ter a doença, mas ele não é determinante. O que vai determinar o aparecimento ou não da doença é uma somatória de fatores, que incluem a genética e o ambiente e a psicologia. Então, por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau afetado, uma mãe ou um pai, esse filho tem 7 a 10 vezes uma chance maior de ter o transtorno bipolar do que o indivíduo da população geral que não tem mãe ou pai com transtorno bipolar. Ele tem esse risco, e esse risco vai ser aumentado de manifestar a doença se ele tiver, por exemplo, fatores de estresse, como abuso, negligência na infância, uso de substâncias psicoativas, drogas lícitas ou ilícitas, enfim, vários fatores
que nós chamamos de fatores negativos ou fatores desencadeadores que funcionam como gatilho, que somados à genética fazem com que o indivíduo tenha a doença. Ricardo, eu queria te agradecer muito aos esclarecimentos em relação a todas as novidades que você trouxe para a gente. E acho que é importante dizer assim, que quem tem transtorno bipolar tem que entender que é uma situação provavelmente crônica para a vida toda e que tem que lidar com isso da melhor maneira possível, que o tratamento clínico, medicamentoso é essencial, fundamental para prevenir fases, crises, problemas como o do indivíduo do filme ali, né? E vale a pena ressaltar, Jairo, que o tratamento com o arsenal de medicamentos que nós dispomos hoje, ele propicia ao indivíduo ter uma vida normal ou, no mínimo, muito próxima do normal.